forçada a assumir o lugar da irmã no casamento, e o duque a tomou para si sem pensar duas vezes. A manhã do casamento chegou coberta por um céu cor de chumbo, como se o próprio inverno inglês soubesse que algo estava errado naquela casa. Eleanor Whitmore descobriu o quarto da irmã vazio às 6 da manhã. A cama estava intacta, o armário escancarado, e sobre a penteadeira uma única carta dobrada ao meio, sem destinatário escrito na frente. Eleanor reconheceu a letra caprichosa de Margaret antes mesmo de abri-la e sentiu o estômago afundar como uma pedra lançada no Tâmisa. Ela leu a carta 2 vezes, depois uma terceira, na esperança absurda de que as palavras mudam de sentido. Não mudaram. Margaret havia partido antes do amanhecer, fugido com um homem cujo nome Eleanor sequer conhecia, alguém que a irmã descrevia apenas como o único capaz de me dar a vida que sempre desejei. Não havia pedido desculpas. Não havia reconhecimento do caos que deixava para trás. Apenas as palavras de uma mulher que havia escolhido a si mesma sem se importar com quem pagaria o preço. Eleanor dobrou a carta com cuidado, colocou-a no bolso do Robbie e foi acordar o pai. Lord Whitmore recebeu a notícia sentado na beira da cama, de roupa de dormir e cabelos despenteados, com aquela expressão que Eleanor conhecia bem. Não era tristeza, era cálculo. "O duque chega às 10, disse ele, depois de um silêncio que durou mais do que Eleanor conseguiu suportar. "Eu sei, pai. A cerimônia está marcada para o meio-dia." "Eu sei." Lord Whitmore se levantou, caminhou até a janela e observou o jardim coberto de névoa, como se a solução para tudo estivesse escondida entre as roseiras geladas. Quando se virou, o rosto já havia se recomposto naquela máscara de autoridade que ele usava nos momentos em que pretendia não ser questionado. "Você se casará no lugar dela." Eleanor abriu a boca, fechou, abriu novamente. "Pai, não há outra saída, Eleanor. Arthur Blackwood é o Duque de Aldermere. Se ele chegar aqui e não houver noiva, a humilhação será irreversível. A família Whitmore não sobreviverá a esse escândalo. Você sabe disso tão bem quanto eu. Ele não me conhece. Ele espera Margaret. Ele espera uma noiva Whitmore. Você é uma noiva Whitmore." A simplicidade brutal daquela lógica caiu sobre Eleanor como água gelada. Ela olhou para o pai e percebeu com uma clareza dolorosa que ele não estava errado nos fatos, apenas estava errado em tudo o mais. E se ele perceber? Então você será convincente o suficiente para que ele não perceba. Lord Whitmore pegou o casaco do criado que esperava à porta e começou a se vestir com movimentos precisos, como se a conversa já estivesse encerrada. "Você lerá as cartas que Margaret e ele trocaram. Decorar os detalhes. O Duque é um homem reservado, não um homem sentimental. Ele não fará perguntas inconvenientes." "Pai, isso é uma mentira. Um casamento inteiro construído sobre uma mentira." Lord Whitmore se virou lentamente. Havia algo nos olhos dele naquele momento que Eleanor nunca havia visto antes. Não tinha raiva. Era medo disfarçado de determinação. "Sua irmã já construiu a mentira", disse ele com voz baixa. "Você está apenas escolhendo se a família afoga com ela ou sobrevive." Eleanor ficou sozinha no quarto do pai por alguns minutos, depois que ele saiu. O silêncio era denso, cheio de coisas não ditas. Ela olhou para o espelho acima da lareira e estudou o próprio rosto como se estivesse vendo uma estranha. Cabelos castanhos onde Margaret tinha dourado. Olhos verde-acinzentados onde Margaret tinha azuis. Menos brilho, menos encanto, sempre menos. Havia toda a vida sido a irmã que ninguém notava numa festa, a que ficava perto da parede enquanto Margaret dançava, a que lia no jardim enquanto a irmã recebia pretendentes no salão. Eleanor não era feia.
Apenas era discreta, e a discrição, descobrira cedo, tornava uma mulher invisível na Inglaterra regencial. Ela respirou fundo, pegou a carta de Margaret do bolso e a queimou na lareira. Às 10 da manhã em ponto, a carruagem do Duque de Aldermere atravessou os portões da propriedade Whitmore. Eleanor observou da janela do quarto de Margaret, já vestida com o traje nupcial que havia sido costurado para a irmã e que ficava um pouco largo nos ombros e um pouco longo na barra. A costureira havia trabalhado em silêncio e velocidade naquela manhã, ajustando o que podia, ignorando com profissionalismo o que não podia. O resultado era aceitável, apenas aceitável. Arthur Blackwood desceu da carruagem com a naturalidade de um homem acostumado a chegar a lugares que lhe pertenciam. Era mais alto do que Eleanor havia imaginado, e a imaginação dela havia sido generosa. Tinha ombros largos sob o casaco escuro, cabelos negros que o vento da manhã movia levemente, e uma postura que comunicava, sem esforço algum, que o mundo ao redor era bem-vindo a impressioná-lo, embora ele duvidasse que conseguisse. Ele não sorriu ao ver a casa, não sorriu ao cumprimentar Lord Whitmore, que havia descido as escadas com uma jovialidade forçada que Eleanor podia sentir daqui. Simplesmente apertou a mão do futuro sogro com um aceno de cabeça breve e eficiente, e seus olhos percorreram a fachada da mansão Whitmore com aquela expressão calculada que Eleanor já havia aprendido, pelas cartas, a associar ao duque. As cartas. Eleanor havia passado 3 horas lendo tudo o que Margaret e Arthur haviam trocado nos últimos 4 meses. Descobriu que a correspondência era notavelmente fria, educada, formal, completamente desprovida de afeto genuíno. Margaret escrevia sobre o tempo, sobre eventos sociais e sobre as virtudes da propriedade Aldermere, com um entusiasmo levemente ensaiado. Arthur respondia com precisão e brevidade, confirmando datas, fornecendo informações práticas sobre a casa que seria o novo lar da noiva, fazendo perguntas diretas sobre preferências e necessidades domésticas. Não havia uma única linha romântica em toda a correspondência. Eleanor havia sentido um alívio estranho diante disso, e depois vergonha pelo alívio. A cerimônia foi pequena, como o duque havia solicitado. Apenas as famílias e o clérigo da paróquia, numa sala de recepção que Lady Whitmore havia decorado com flores brancas compradas às pressas naquela manhã agitada. Eleanor desceu as escadas de braço com o pai, mantendo o rosto sereno, com um esforço que custava mais a cada passo. Quando ela entrou na sala, Arthur Blackwood se virou, e seus olhos pousaram sobre ela. Eleanor esperava indiferença, esperava aquela cortesia distante das cartas. O que não esperava era a qualidade daquele olhar. Não era caloroso, não era apaixonado, não era nada que um noivo romântico de um romance poderia oferecer. Era simplesmente atento, agudo, o tipo de atenção que pertencia a um homem acostumado a avaliar situações com precisão e que, naquele momento, estava avaliando ela. Eleanor sentiu o calor subir pelo pescoço e forçou-se a manter o passo constante. O clérigo começou a cerimônia com voz monótona e burocrática. Eleanor respondia às perguntas com a voz firme que havia praticado mentalmente durante toda a manhã. Ao seu lado, Arthur respondia com a mesma firmeza, olhando para a frente, para o clérigo, quase sempre. Quase sempre. Uma vez, durante o momento em que as alianças foram trocadas, Eleanor sentiu o olhar dele descer brevemente para o véu, para a barra do vestido, para as mãos dela. Era um inventário rápido. A mão de Eleanor estava fria quando ele colocou a aliança no dedo. A dele estava quente. Ela não olhou para cima. Eu vos declaro marido e mulher. O jantar de celebração foi civilizado e tenso, de maneiras que provavelmente apenas Eleanor percebia. Lady Whitmore falou demais. Lord Whitmore bebeu mais do que o habitual.
Os dois irmãos mais novos de Eleanor, que não sabiam de nada, comeram e fizeram piadas inadequadas sobre a vida de casados que faziam o ar ficar mais pesado a cada vez. Arthur comeu com apetite moderado. Respondeu a todas as perguntas que lhe foram feitas com elegância impecável e não disse uma única palavra que não fosse absolutamente necessária. Eleanor o observava pelos cantos dos olhos, tentando decifrar o que havia por trás daquela compostura e não conseguia ler nada. Ele era, percebeu ela, extraordinariamente bom em não revelar nada. A partida para Aldermere aconteceu ao fim da tarde. Eleanor se despediu da mãe, que chorou de forma inconveniente e abraçou a filha com a força de uma culpa que nunca seria dita em voz alta. Despediu-se do pai com um beijo seco na bochecha e entrou na carruagem do duque sem olhar para trás, porque sabia que, se olhasse, as pernas poderiam não continuar a obedecê-la. A viagem durou quase 3 horas. Arthur ficou sentado do lado oposto da carruagem, com um livro aberto no colo que ele leu com atenção genuína durante a maior parte do percurso. Eleanor observou a paisagem escurecer pela janela, o campo inglês se transformando em colinas mais densas, e pensou, não pela primeira vez naquele dia, que havia cometido o maior erro da sua vida. Ou talvez não fosse um erro. Talvez fosse apenas o destino que a vida tinha reservado para ela, de uma forma que ninguém havia sido honesto o suficiente para antecipar. "Você leu Voltaire no original?" perguntou Arthur de repente. Eleanor se virou. Ele ainda olhava para o livro, mas havia algo na inclinação da cabeça que indicava que a pergunta era genuína. "Li", respondeu ela com cuidado. "O Cândido, quando tinha 16 anos, e depois o Zadig, 2 anos mais tarde." Arthur levantou os olhos do livro pela primeira vez naquela viagem. O olhar dele era direto de uma forma que Eleanor não estava acostumada. "Qual você preferiu?" "O Zadig", disse ela sem hesitar. "O Cândido é mais famoso, mas o Zadig é mais honesto sobre o que a vida faz com as pessoas que tentam agir com integridade." Houve um silêncio. Arthur fechou o livro sobre o joelho. "Sua irmã mencionou em uma das cartas que havia lido Voltaire", disse ele de modo neutro. Eleanor sentiu o coração parar por um segundo. "Sim", disse ela com calma. "Nós líamos juntas quando éramos mais jovens." Arthur olhou para ela por mais um momento. Depois, abriu o livro novamente e voltou a ler. E Eleanor voltou a olhar pela janela com o coração batendo mais rápido do que deveria. Aldermere Manor surgiu do escuro como uma promessa feita de pedra. Era enorme, muito maior do que Eleanor havia imaginado pelas descrições das cartas de Margaret. As chaminés fumegavam contra o céu noturno, e a fachada principal estava iluminada por lanternas que criavam sombras dramáticas sobre a arquitetura severa da propriedade. Eleanor desceu da carruagem e ficou parada por um momento olhando para cima. Uma casa daquelas não era apenas uma residência, era uma declaração. "Ela é maior do que parece nas descrições", disse ela em voz baixa, quase para si mesma. "Tudo em Aldermere é maior do que nas descrições", respondeu Arthur, que havia parado ao seu lado. "Isso costuma surpreender as pessoas." Ele não disse mais nada. Ofereceu o braço para que ela entrasse na casa. Os primeiros dias do casamento passaram numa espécie de armistício educado. Arthur tinha uma rotina inflexível. Acordava cedo, administrava os negócios da propriedade pela manhã, almoçava sozinho no escritório quando havia pendências urgentes e jantava com Eleanor todas as noites na sala de jantar principal. As conversas durante o jantar eram formais no começo, circundando tópicos seguros como o estado do jardim, o clima, as notícias de Londres que chegavam pelo correio. Eleanor respondia com cuidado, aprendendo a medir cada palavra,
Havia sempre a consciência de que ela poderia dizer algo que destoasse do que Margaret haveria dito, algum detalhe inconsistente, alguma preferência errada. Mas o Duque não perguntava coisas pessoais com frequência. E quando perguntava, Eleanor descobriu que a verdade funcionava melhor do que qualquer invenção. Porque ela mesma não sabia o que Margaret pensaria sobre muitas coisas. Só sabia o que ela própria pensava. A biblioteca foi onde tudo começou a mudar. Era a 3ª semana de casamento. Eleanor havia encontrado o cômodo por acidente num corredor que ela ainda estava explorando. E quando abriu a porta e viu as paredes cobertas do piso ao teto com prateleiras de livros, ficou parada no limiar por um momento, com o coração acelerado de uma forma completamente diferente da que costumava se acelerar naquela casa. Ela entrou devagar, passando os dedos pelas lombadas, lendo os títulos com aquela atenção silenciosa que era sua desde criança. Havia filosofia, história, ciências naturais, literatura clássica e contemporânea em várias línguas. Havia mapas emoldurados nas paredes. Havia um globo terrestre numa mesa pequena perto da janela e, ao lado do globo, um par de óculos de leitura dobrado sobre um caderno aberto. Eleanor se aproximou do caderno sem tocá-lo. Era um diário de leituras, percebeu. Cada página continha o título de um livro, uma data e algumas anotações escritas com letra pequena e precisa. Ela leu algumas linhas sem pensar, absorta, e então ouviu passos atrás dela. Você não estava no corredor leste, disse Arthur. Não era uma acusação, era apenas uma observação. Eleanor se virou. Ele estava na porta, sem o casaco, com as mangas da camisa levemente arregaçadas, como um homem que havia sido interrompido no meio de trabalho. Desculpe-me. A porta estava aberta e eu... Não precisa se desculpar. Ele entrou na biblioteca com passos que ela ainda não havia aprendido completamente a prever. Esta sala é de uso comum. Eleanor esperou que ele fosse pegar algum livro e sair. Ele não saiu. Caminhou até a mesa com o globo e ficou parado, olhando para o caderno aberto, depois para ela. Você leu Gibbon? Perguntou ele, observando o livro que Eleanor havia inconscientemente pegado da prateleira. O Declínio e Queda do Império Romano. Eleanor olhou para o volume nas mãos. Nunca terminei. É uma leitura densa para ler sozinha. É uma leitura densa independentemente de companhia, disse Arthur. E havia naquilo algo que ela só reconheceu como humor depois de um momento, porque era seco demais para ser óbvio. Eleanor quase sorriu. Conteve-se. Posso tomar emprestado? Esta é sua casa, respondeu ele simplesmente. Naquela noite no jantar, a conversa foi diferente. Arthur perguntou sobre o que ela havia lido até o capítulo 3 de Gibbon, e Eleanor disse o que pensava de verdade, sem se preocupar em calibrar a resposta para soar como Margaret poderia soar. Ele ouviu sem interromper, e quando ela terminou, discordou de um ponto específico, com a mesma calma cirúrgica que usava para tudo. Eleanor discordou de volta, e Arthur Blackwood, pela primeira vez desde que ela havia chegado àquela casa, olhou para ela com algo que se aproximava de surpresa genuína. A conversa durou até as canelas se apagarem. Nas semanas seguintes, a biblioteca se tornou território neutro, onde as armaduras eram depositadas, nem sempre completamente, mas o suficiente para que a conversa fluísse. Eleanor descobriu que o Duque havia viajado mais do que a maioria dos homens de sua geração, que havia estudado em Edimburgo antes de Oxford, que tinha opiniões firmes sobre política agrária e opiniões igualmente firmes sobre poesia, o que ela não havia esperado. E Arthur descobriu de maneira gradual e quase involuntária que a mulher que havia se casado era mais interessante do que qualquer correspondência havia sugerido. A crise chegou de uma direção que Eleanor não havia previsto. Era um sábado de janeiro, 6 semanas após o casamento, quando uma carruagem desconhecida apareceu no pátio de Aldermere. Eleanor observou da janela do primeiro andar.
e sentiu algo apertar no peito quando reconheceu a mulher que desceu. Lady Coverley, uma amiga próxima de Margaret. Alguém que havia crescido a 15 milhas dos Whitmore e que havia estado presente em pelo menos uma dezena de eventos nos quais Eleanor e a irmã haviam convivido. Alguém que conhecia Margaret, que conhecia Eleanor e que certamente conhecia a diferença entre as duas. Eleanor desceu as escadas com passos medidos, chegando ao hall de entrada no mesmo momento em que a criada conduzia Lady Coverley para dentro. "Minha senhora duquesa!" A mulher a cumprimentou com um sorriso amplo que durou exatamente um segundo antes de vacilar. Os olhos dela percorreram Eleanor com uma velocidade que só se notava se você estivesse procurando por isso. "Que prazer enorme! Quando soube que você estava em Aldermere, precisei vir fazer uma visita. Margaret Whitmore como duquesa de Aldermere. Quem poderia imaginar?" Lady Coverley. Eleanor apertou as mãos dela com firmeza e calma. "Que gentileza! Por favor, entre. Vou pedir que o chá seja servido." Durante a hora seguinte, Eleanor sustentou a conversação com uma precisão que custou cada grama de disciplina que possuía. Lady Coverley falava muito, como sempre, e fazia perguntas inofensivas sobre a casa, sobre Londres, sobre os planos para a temporada. Eleanor respondia com informações suficientes e nunca em excesso. Mas havia um momento, apenas um. Lady Coverley falou sobre uma festa de verão da qual as duas irmãs Whitmore haviam participado 3 anos antes e mencionou um detalhe específico. O vestido azul que Margaret havia usado, a cena com o Lord Pemberton, o incidente com o ponche derramado. Eleanor não estava lá. Havia ficado em casa com febre naquele fim de semana. Margaret havia contado os detalhes depois, mas com a imprecisão típica de quem relata algo que considera trivial. "Foi tão engraçado quando você..." Lady Coverley pausou. "Ou fui eu que li errado? Eu me lembro de que quem ficou presa atrás do arbusto foi..." "Fui eu, sim", disse Eleanor com um sorriso tranquilo. O arbusto era muito mais inconveniente do que parecia de longe. Lady Coverley deu uma risada e seguiu em frente. Mas seus olhos permaneceram por um momento a mais sobre Eleanor antes de se moverem. Quando a visita terminou e a carruagem de Lady Coverley desapareceu pelo caminho, Eleanor ficou sozinha no hall de entrada e deixou os ombros descer de onde haviam ficado, tensos pelos últimos 60 minutos. "Você a conhece há muito tempo?" A voz de Arthur veio do topo da escada. Eleanor não ouviu ele descer. Não sabia há quanto tempo ele estava ali. Ela se virou devagar. "Desde a infância", disse ela com cuidado. Arthur desceu os últimos degraus sem pressa e parou à sua frente com aquela expressão que ela havia aprendido a respeitar e a temer ao mesmo tempo, a que não dizia nada, mas absorvia tudo. "Ela a chamou pelo nome errado", disse ele em voz baixa. O sangue de Eleanor esfriou. "Ela às vezes confunde", respondeu ela. "Sim." Arthur ficou olhando para ela por um momento que pareceu durar muito mais do que seu equivalente em segundos. "Talvez seja isso." Ele foi para o escritório e Eleanor ficou parada no hall, com o coração batendo forte o suficiente para ser ouvido, perguntando-se se havia acabado ou se havia apenas começado. Naquela noite, o jantar foi tenso com o tipo de silêncio que existe, não porque não há nada a dizer, mas porque há coisas demais que nenhum dos dois está pronto para colocar em palavras. Eleanor comeu com atenção excessiva ao prato. Arthur bebeu o vinho com mais cuidado do que o habitual. No fim, quando os criados haviam retirado as últimas louças e restavam apenas eles dois na mesa à luz das velas, Arthur falou: "Você tem uma cicatriz na mão esquerda." Eleanor olhou para a mão. A cicatriz estava lá, pequena, abaixo do polegar, resultado de uma queda quando tinha 12 anos. "Tenho. Nas cartas que recebi antes do casamento, você mencionou que a sua mão esquerda era a sua preferida para escrever." Ele parou. "Mas há 6 semanas
eu observo que você prefere a direita. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente de todos os silêncios anteriores. Era o tipo que precede uma tempestade, não o tipo que segue uma noite tranquila. Arthur, eu não me enganei a respeito, pois não? A voz dele era baixa e completamente plana, o que de alguma forma era mais assustador do que se estivesse raivosa. Eu não me casei com Margaret Whitmore. Eleanor fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, ele estava olhando para ela com aquela intensidade que ela havia aprendido a reconhecer como a expressão verdadeira dele, sem filtro, sem cortesia, sem distância. Não, disse ela. Você não se casou com Margaret. Quem é você? Eleanor Whitmore, a irmã mais nova. Houve um silêncio. Onde está Margaret? Ela foi embora na véspera do casamento, com outro homem. Meu pai não tinha outra saída, segundo ele, e eu... Eleanor parou. Respirou. Eu tinha saído. Eu escolhi não usá-la. Arthur se levantou da cadeira devagar e caminhou até a janela, ficando de costas para ela por um tempo que Eleanor não tentou medir. Ela ficou sentada, com as mãos sobre a mesa, esperando com a mesma quietude com que havia esperado muitas coisas na vida. Era sua habilidade mais bem desenvolvida, a de esperar. 6 semanas, disse ele para a janela. Sim. 6 semanas de mentira. Sim. Ela não tentou suavizar. Não havia como. Arthur se virou. O rosto dele estava controlado de uma maneira que Eleanor reconheceu como custo e não como facilidade. Você sabia quem eu era, sabia o que eu esperava. E mesmo assim entrou naquela sala e respondeu votos que não lhe pertenciam. Eu sabia que era errado, disse Eleanor com voz firme. Sabia desde o primeiro momento, e fiz mesmo assim. Por quê? A pergunta era simples. A resposta não era. Porque meu pai estava certo sobre uma coisa. O escândalo teria destruído a família. E porque... Ela parou. Havia uma verdade ali que estava mais difícil de dizer do que admitir a fraude em si. Porque havia outra parte de mim que queria ver, que queria saber se havia algo real aqui, ou se tudo não passava de arranjo. E... A voz de Arthur era baixa, quase perigosa. Havia algo real, disse ela simplesmente. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da noite. Arthur caminhou lentamente de volta para a mesa. Não se sentou. Ficou parado ao lado da cadeira, olhando para ela com uma expressão que Eleanor não conseguia ler, o que era incomum, porque havia aprendido muito sobre ele nas últimas semanas. Você precisa saber que eu poderia anular este casamento, disse ele. Eu sei. E o que você fez é uma fraude perante a lei e perante a igreja. Eu sei isso também. E que eu tenho todo o direito de estar furioso. Você tem todo o direito, concordou ela. E se você estiver, eu entendo. Completamente. Arthur ficou olhando para ela por mais um momento. Depois puxou a cadeira e se sentou de volta. Conte-me sobre a cicatriz. Eleanor piscou. O quê? A cicatriz na mão. Como aconteceu? Era a última coisa que ela esperava que ele perguntasse naquele momento. E talvez por isso a resposta veio sem que ela tivesse tempo de pensar. Eu tinha 12 anos. Estava tentando alcançar um livro numa prateleira alta demais e cai da escada da biblioteca. Minha mãe ficou mais perturbada pelo dano à encadernação do livro do que com o meu ferimento. Algo passou pelo rosto de Arthur, rápido demais para ser nomeado. Qual era o livro? As Viagens de Gulliver. Arthur ficou em silêncio por um momento. Você tinha 12 anos e já lia Swift. Eu tinha 12 anos e lia tudo o que alcançasse, com ou sem escada. Desta vez, o que passou pelo rosto dele durou o suficiente para que Eleanor o reconhecesse. Era um sorriso, pequeno, contido, quase imperceptível, mas estava lá.
Vá para o seu quarto esta noite, disse ele. Precisarei pensar. Eleanor se levantou. Na porta da sala de jantar, ela parou sem se virar. Meu nome é Eleanor, disse ela. Apenas Eleanor. E seja qual for a sua decisão, você precisa saber que nada do que aconteceu entre nós nestas semanas foi falso da minha parte. Nem uma única palavra. Ela subiu as escadas sem olhar para trás. Não dormiu. Ficou deitada olhando para o teto do quarto, ouvindo a casa se instalar ao redor dela com aqueles ruídos que propriedades antigas fazem à noite, madeira contraindo com o frio, vento nos vidros, passos ocasionais de criados nos corredores. Pensou em Margaret, onde estaria agora, se era feliz, se havia pensado nas consequências alguma vez. Pensou no pai, que sem dúvida dormia com a consciência mais tranquila do que merecia. Pensou em Arthur, no andar de baixo, pensando coisas que ela não podia ouvir. Às 2 da manhã, ela ouviu passos que reconheceu. Lentos, regulares, o passo de um homem que não tem pressa porque é dono do tempo que caminha. Pararam do lado de fora do seu quarto. Houve uma pausa longa. Depois, os passos continuaram pelo corredor e sumiram. Eleanor ficou olhando para a porta por um tempo que não conseguiu medir. Pela manhã, Arthur estava no café da manhã antes dela, o que era incomum. Geralmente, ele comia mais tarde, depois de um período no escritório. Eleanor entrou na sala de refeições matinais e encontrou-o sentado com uma xícara de chá e o jornal aberto. E havia naquilo algo tão deliberadamente normal que ela entendeu que era uma escolha. Ele não estava se afastando. Bom dia, disse ela. Bom dia, respondeu ele sem abaixar o jornal. O café está quente. Eleanor serviu-se e se sentou no lugar de sempre. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ele com o jornal, ela com a xícara aquecendo as palmas das mãos. Não vou anular o casamento, disse Arthur por fim. Eleanor não respondeu imediatamente. Por que não? Perguntou ela, porque era uma pergunta honesta. Arthur baixou o jornal e a olhou com aquela atenção direta que ela havia aprendido a não desviar. Porque um casamento anulado causaria um escândalo maior do que qualquer coisa que a sua família poderia ter criado com a fuga da sua irmã. E porque ele pausou de uma maneira que Eleanor reconheceu como deliberada. Porque me parece que eu me casei com a pessoa certa por razões completamente erradas. O coração de Eleanor fez algo complicado. Você não precisa ser gentil a respeito. Eu nunca sou gentil a respeito de coisa alguma, disse ele de modo factual. Você me conhece bem o suficiente para saber isso. Era verdade. E o fato de que ela sabia, de que havia aprendido o suficiente sobre ele para que a afirmação fosse reconhecível como verdade, era em si mesmo algo. O que acontece agora? Perguntou ela. O que acontece agora é que você me dirá a verdade. Sobre quem você é. Não o que Margaret escreveu, não o que seu pai precisava que você fosse. Você. Isso pode demorar algum tempo, disse ela com cautela. Temos tempo, respondeu Arthur. E havia naquilo algo que não era uma promessa romântica, não era grandioso nem decorativo. Era apenas a declaração prática de um homem que havia avaliado uma situação e chegado a uma conclusão. O que, de alguma forma, tornava a coisa mais real do que qualquer declaração de amor poderia ser. Eleanor olhou para a xícara de chá. Eu prefiro bibliotecas a bailes, disse ela. Prefiro inverno a verão. Prefiro cachorros e cavalos, embora nunca tenhamos tido cachorros em casa, porque minha mãe era alérgica. Acho que a filosofia estoica é mais honesta do que o romantismo, mas o romantismo é mais agradável de ler. E quando fico nervosa, toco o anel no dedo indicador esquerdo com o polegar, como estou fazendo agora. Arthur observou a mão dela. Prefiro bibliotecas a bailes, disse ele depois de um momento.
inverno a verão. Tenho 2 cachorros no canil que minha ex-tutora nunca me deixou trazer para dentro da casa. E agora que ela não está aqui, não há razão para que continuem no canil. Eleanor olhou para ele. Você está me dizendo que há cachorros na propriedade. Há cachorros na propriedade. Isso, disse Eleanor com uma seriedade que não era completamente séria. É a informação mais importante que você me transmitiu desde que cheguei aqui. Arthur Blackwood, Duque de Aldermere, arqueou uma sobrancelha com uma expressão que Eleanor estava razoavelmente certa era o equivalente para ele de uma gargalhada. Os cachorros se chamavam Brutus e Cícero, o que disse tudo o que precisava ser dito sobre o homem que os havia nomeado. Eram 2 setters irlandeses de pelo ruivo e energia absoluta. E quando Eleanor foi ao canil pela primeira vez naquela tarde de inverno, os 2 animais a receberam com aquela alegria democrática que os cães oferecem a todos igualmente, e que Eleanor sempre havia achado a coisa mais honesta do mundo. O Arthur ficou parado a poucos passos de distância, observando enquanto ela se ajoelhava na neve rala para deixar os cachorros lamberem o rosto, e havia em sua expressão algo que ela não havia visto antes, algo que era mais suave do que tudo o que havia mostrado até aquele momento. Eles podem entrar na casa, disse ele. Você não precisa fazer isso por mim. Eu não estou fazendo por você. Estou fazendo porque era algo que eu deveria ter feito há 2 anos e nunca fiz porque era mais fácil seguir as regras do que questioná-las. Ele pausou. Uma característica que aparentemente compartilhamos até um certo ponto. Eleanor ficou olhando para ele por cima da cabeça avermelhada de Brutus, que havia decidido que seu colo era o local mais aconchegante de todo o condado. Você está me dizendo que também seguiu regras que não acreditava. Estou dizendo que me casei por acordo familiar, sem questionar suficientemente se era isso que queria, sim. Arthur olhou para o campo coberto de neve ao redor. Meu pai arranjou os termos do contrato antes de morrer. Achei que era minha responsabilidade honrá-los. Não pensei muito além disso. E agora? Ele olhou para ela diretamente. Agora penso mais. O inverno foi cedendo lugar à primavera com a lentidão característica da Inglaterra, e com ele, Aldermere foi mudando também. Não dramaticamente, não de uma forma que qualquer visitante ocasional pudesse notar, mas nos pequenos ajustes que acontecem quando 2 pessoas decidem, sem declarar formalmente que vão tentar. Brutus e Cícero passavam as tardes na biblioteca. Eleanor começou a supervisionar o jardim da propriedade com a mesma atenção que dava aos livros. Arthur passou a consultar sua opinião sobre decisões administrativas que antes resolvia sozinho, não porque precisasse, mas porque descobriu que ela via ângulos que ele não via. E os jantares que antes terminavam com o acender das velas, agora às vezes continuavam até às 11 da noite, com os pratos retirados há muito e apenas o vinho e a conversa e o fogo na lareira grande do salão. Havia um momento que Eleanor guardou consigo durante muito tempo depois, como se guarda um livro favorito, sabendo exatamente em que prateleira está mesmo sem precisar buscá-lo. Era uma tarde de março, com o sol da tarde entrando pela janela da biblioteca de uma forma que transformava tudo em dourado, levemente distorcido. Eleanor estava lendo, deitada de lado no divã grande com os pés descalços, o que era completamente inapropriado para uma duquesa, mas que ela havia adotado como hábito assim que percebeu que Arthur nunca havia dito uma palavra a respeito. Brutus estava enrolado no tapete ao lado dela. Arthur entrou sem bater, como era costume entre os dois agora, e parou ao vê-la. Ela não levantou os olhos do livro. Há uma carta da sua família, disse ele. Eleanor ergueu os olhos dessa vez. Havia algo no tom. De quem? Do seu pai. Arthur colocou o envelope sobre a mesa ao seu lado. E há outra coisa. Sua irmã enviou a palavra através de um intermediário. Ela está em Paris.
aparentemente feliz. Eleanor ficou olhando para os envelopes por um momento. Você ficou sabendo antes de mim? Sim, desculpe-me. A correspondência chegou endereçada a mim. Eleanor pegou a carta do pai sem abri-la. O que ele quer? Segundo a carta, quer saber se você está bem. Arthur sentou na poltrona próxima com aquela precisão habitual. E se eu tenho a intenção de criar problemas legais a respeito do casamento? Ele está preocupado com a família, como sempre. Eleanor colocou a carta do pai de lado e pegou a da irmã. Era um bilhete curto, mal escrito, claramente redigido às pressas. Margaret descrevia Paris com entusiasmo e o homem com quem havia fugido, um artista francês de nome improvável, com a adoração excessiva de alguém que ainda estava no começo de algo e ainda não havia chegado à parte difícil. Não havia pedido desculpas. Não havia menção ao que havia deixado para trás. Eleanor dobrou o bilhete com cuidado. Ela parece feliz, disse ela. Você está bem? Perguntou Arthur. Eleanor o olhou. Era a pergunta simples que ele fazia, com uma frequência que ela ainda estava aprendendo a receber, porque era feita com uma atenção real que a desarma toda vez. Estou, disse ela. Não sinto raiva dela, se é isso que você está perguntando. Só sinto que ela nunca soube que havia outras formas de conseguir o que queria, além de fugir. E você sabia? Eu não fugi, disse Eleanor. Fui na direção oposta, o que talvez seja igualmente impulsivo, se pensar bem. Arthur ficou em silêncio por um momento. Fico feliz que você tenha ido na direção oposta, disse ele por fim. Era a declaração mais direta que ele havia feito. Eleanor sentiu algo se acomodando no peito, como um livro voltando para a prateleira certa depois de muito tempo fora do lugar. Eu também, disse ela. A carta para o pai foi respondida naquela tarde pelos dois, juntos, sentados lado a lado na mesa da biblioteca com Cícero, rondando as cadeiras em busca de atenção. Arthur redigiu o texto principal com a eficiência que Eleanor havia aprendido a admirar. E ela leu por cima do ombro dele e sugeriu a remoção de uma frase que soava mais severa do que necessária. Ele a removeu sem discussão. Você é melhor nisso do que eu, disse ele, enquanto polvilhou areia sobre a tinta. Em remover coisas desnecessárias? Em saber o que magoa mais do que precisa. Eleanor ficou olhando para o perfil dele enquanto ele dobrava a carta. Havia uma qualidade naquele perfil que ela não havia percebido no começo. Uma linha que ia do maxilar até o pescoço e que transmitia, de alguma forma, algo sobre a quantidade de contenção que era necessária para ser Arthur Blackwood em todos os momentos de todos os dias. Arthur, ele se virou. Obrigada por não ter fugido tampouco. Ele ficou olhando para ela com aquela atenção que era a versão dele de afeto, perceberá ela. A atenção completa de um homem que por anos havia distribuído apenas fragmentos de si mesmo e que estava aprendendo, devagar e com cautela, o que significava dar um pouco mais. Não é minha natureza fugir, disse ele. Eu sei, disse ela. É isso que torna a coisa toda um pouco mais complicada e consideravelmente mais valiosa. A primavera chegou completamente em abril, com o jardim de Aldermere abrindo em cores que Eleanor havia ajudado a planejar e que a jardineira-chefe havia executado com uma eficiência que era quase poética. Arthur a levou a cavalo pelos limites da propriedade numa tarde de sol raro, mostrando-lhe os campos, as casas dos arrendatários, os pomares que ainda estavam em flor. E havia em tudo aquilo uma qualidade que Eleanor reconheceu gradualmente como introdução. Ele lhe mostrava o que era seu, o que agora era também dela. Quando pararam no topo de uma colina com a vista de toda a propriedade abaixo deles e a casa principal ao longe, Arthur ficou em silêncio por um tempo que Eleanor deixou ser. Cresci com medo de não ser suficiente para este lugar, disse ele de repente. Eleanor olhou para ele.
Meu pai era extraordinário. A expectativa era que eu fosse igualmente extraordinário. E como não sabia se era, tornei-me eficiente. É mais seguro ser eficiente do que extraordinário. Você pode medir a eficiência e a extraordinariedade. Não se mede, depende de quem está avaliando. Eleanor olhou para o vale abaixo deles. Acho que você é extraordinário da maneira mais difícil de reconhecer, disse ela com cuidado, da forma que não faz barulho. Arthur ficou em silêncio por um momento. Eleanor, sim, eu preciso dizer algo que não tenho costume de dizer. Ela esperou. Não me importa quem você era quando chegou aqui. Não me importa o nome que estava no contrato. Me importa quem você é agora, nesta colina, e quem você tem sido nestes meses. Ele pausou com aquela contenção que era a linguagem dele, aquela pausa que significava que o que viria a seguir custava algo. E isso é suficiente para que eu queira continuar. Não era uma declaração de amor nos termos que os romances descreviam. Era melhor do que isso. Era a declaração de um homem que havia avaliado a situação inteira, com toda a sua complexidade e toda a sua imperfeição, e havia chegado a uma conclusão deliberada. Eleanor sentiu os olhos arderem levemente e se recusou a deixar que os lacrimejarem, porque isso seria dramático demais para ambos. Eu também quero continuar, disse ela, para que fique registrado. Algo se suavizou no rosto dele. Aquela linha do maxilar desceu levemente. Fica registrado, disse ele. Voltaram para casa pela longa estrada, com os cavalos em passo tranquilo e o sol descendo lentamente sobre as colinas de Aldermere. E não precisaram falar muito, porque havia entre eles agora um silêncio de um tipo diferente de todos os silêncios anteriores. O tipo que não precisa ser preenchido, porque já está cheio de coisas reais. O verão levou ao escândalo que ninguém havia conseguido evitar completamente. A história da fuga de Margaret Whitmore vazou para os círculos de Londres, inevitavelmente transformada e distorcida por cada boca que a transmitiu. Havia versões que incluíam detalhes inventados, versões que implicam cumplicidade, versões que levantavam perguntas sobre a autenticidade do casamento de Aldermere. Arthur lidou com isso da única forma que sabia, com presença. Apareceu com Eleanor em cada evento da temporada ao qual foram convidados, com a postura de um homem que não devia satisfação a ninguém e não tinha a menor intenção de oferecer. Eleanor, ao seu lado, aprendeu a ocupar espaço de uma forma que a irmã nunca havia ensinado porque Margaret nunca havia precisado. Aprendeu que havia dignidade na quietude quando a quietude era escolhida e não imposta. Lady Coverley a encontrou num sarau musical em junho, no início do verão, e dessa vez o olhar de reconhecimento foi diferente. Havia nele algo que se aproximava de respeito, possivelmente involuntário. Você parece bem, disse a senhora com a avaliação direta de quem está acostumada a medir as mulheres que encontra. Aldermere te assenta. Aldermere é minha casa, respondeu Eleanor simplesmente. E era? De uma forma que nunca havia sido completamente verdade sobre a casa dos pais, Aldermere era sua casa. Naquela noite, no caminho de volta para a propriedade, Arthur pegou a mão dela dentro da carruagem, num gesto tão natural e tão diferente de tudo o que havia sido aquela primeira viagem silenciosa, meses atrás, que Eleanor ficou olhando para as mãos entrelaçadas por um momento antes de levantar os olhos. Ele estava olhando para a janela com aquela expressão neutra, mas os dedos dele estavam entrelaçados com os dela com uma firmeza que não era acidental. Eleanor apoiou levemente a cabeça no ombro dele. Ele não se moveu, apenas ficou. Os anos que vieram foram marcados não por grandes gestos, mas pelos menores, pela biblioteca que cresceu com livros comprados em viagens que fizeram juntos, a Paris um ano, a Edimburgo outro,
onde Arthur lhe mostrou a universidade com um orgulho velado que a emocionou mais do que ele provavelmente pretendia. Pelos cachorros que foram substituídos por outros cachorros ao longo do tempo, sempre com nomes de filósofos romanos, porque Arthur tinha suas consistências e Eleanor havia aprendido a amá-las. Pelos filhos que chegaram e que herdaram, segundo os que os conheciam, a atenção silenciosa do pai e a curiosidade incontida da mãe, o que era uma combinação que prometia tanto problemas quanto alegrias em quantidades iguais. E pela manhã de um outubro muito mais tarde, quando Eleanor encontrou Arthur na biblioteca ao amanhecer, lendo na poltrona com a luz ainda cinzenta da janela, e ele levantou os olhos do livro e a olhou com a mesma atenção direta com que a havia olhado naquela primeira viagem de carruagem, mas com algo diferente dentro dela agora, algo que era o resultado de muitos anos de escolha deliberada, e disse apenas: "Você dormiu bem?" E ela respondeu: "Muito bem." E sentou-se na poltrona ao lado e pegou o livro que havia deixado marcado na noite anterior. E os dois ficaram ali juntos na luz da manhã que crescia devagar, sem precisar de mais nada além do que já tinham. Se você chegou até aqui, é porque também acredita que as histórias mais verdadeiras são as que levam tempo para se contar. Compartilhe com alguém que merece ouvir uma boa história.